Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão de seu funcionamento poderá esclarecer muitos assuntos que deixarão perplexas as mentes dos homens. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos. Todas as coisas masculinas possuem um elemento feminino. Todas as coisas femininas possuem também o elemento masculino. Se compreendermos a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, poderemos entender e visualizar este princípio do gênero. Nele contém a solução de muitos mistérios da vida. A palavra gênero possui raiz latina que significa gerar, procriar ou produzir. Essa palavra tem no hermetismo um significado muito mais amplo e profundo do que estamos habituados a encontrar. Aqui, esse estado de geração é constituído pela materialização das coisas, que é esse processo de tornar física uma ideia. A lei do gênero propõe a divisão entre características femininas e características masculinas, sendo impossível a criação de algo novo sem a interação de ambos os polos. Essa lei é uma representação de dois opostos que se complementam. Um nutre e o outro impulsiona. E essa junção é a responsável por todas as criações. Ambos os opostos podem ser encontrados dentro de cada ser humano, através de características que naturalmente temos, independentemente do gênero do indivíduo em questão. Quando entendemos o agir desses dois elementos, podemos identificar também seus desequilíbrios e desarmonias, que por vezes são os responsáveis por nos manter vivendo entre extremos emocionais e confusões mentais. Esse princípio pode nos auxiliar a entender muitos dos conflitos que passamos em vida, tanto com os outros quanto internamente. E a chave para fugir dos labirintos de caos é encontrar o equilíbrio entre todas essas forças presentes em nós. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Não se esqueça de contribuir com o canal, deixando seu like e também de ativar o sininho das notificações. Eu sou a Jaqueline Botton e esse é o Monodrama. Esse é o 7º e último vídeo de uma série que explica as 7 leis universais ou 7 leis herméticas. A compreensão de todas as leis complementa o entendimento sobre o assunto aqui abordado. Nosso mundo atual exige adaptação para se alcançar a verdadeira realização pessoal. Por vezes, nos afastamos dessa realização quando vivemos de forma unilateral, permitindo assim que o nosso comportamento seja totalmente guiado pelo nosso emocional. Todos nós possuímos em nossa personalidade certas características que são designadas como masculinas ou femininas. O que nos diferencia uns dos outros é o grau em que esses elementos estão dispostos em nossa essência. Nada é 100% masculino ou 100% feminino. O princípio feminino é caracterizado pela capacidade de recepção e por sua busca em ser preenchido com emoção. Quer ser elogiado, ouvido, é intuitivo, introvertido, sabe esperar, não esquece e é multifocado. O feminino está relacionado à subjetividade, é detalhista,
mas também é flexível. Tem raízes na emoção, na sensibilidade, cooperação, gestação e na manutenção. O feminino mantém as coisas. O princípio masculino é relacionado com a iniciativa, a capacidade de comunicação e transformação. Quer experimentar a liberdade, é o movimento extrovertido. Quer ser apreciado e impulsionado pelo desafio. Ele é estratégico, planeja suas ações, quer resolver. Enquanto o feminino se lembra de tudo, o masculino esquece fácil. Tem foco único, vai atrás de seus objetivos, foca na solução, fala pouco, é rígido, racional e competitivo. Partindo desse entendimento sobre todas essas características dentro de uma única pessoa, nós podemos reconhecer esses diferentes elementos em nós e permitir que essas características se expressem no momento certo em nossas vidas. Em alguns momentos, o mundo exigirá que sejamos estratégicos e racionais. Em outros, resilientes e cooperativos. Perceber essa interação exterior e conciliá-la com as nossas características pessoais é fundamental para uma boa convivência em qualquer cenário, bem como para o entendimento externo sobre o que estamos tentando expressar. Podemos nos colocar em situações socialmente delicadas quando o cenário exige uma sensibilidade maior e agimos com excesso de rigidez. É dessa forma que os conflitos se iniciam. É fundamental perceber a demanda externa para que possamos agir de acordo com o necessário para aquele momento. Esse é o equilíbrio dos polos. O polo de um princípio é o seu extremo, ou seja, estar num polo significa necessariamente a predominação daquelas características. Pessoas no polo feminino sentem a necessidade de sentir estar sendo visto, de poder confiar no outro, de ser compreendido. Pessoas na polaridade masculina se abalam com as críticas, com o sentimento de pressão, com o sentir ser controlado. As dificuldades dentro de um relacionamento se iniciam quando as necessidades de cada um não são supridas, ou ainda, quando seus pontos fracos frequentemente são evidenciados pelo parceiro. Essa visão de dualidade sobre os polos se refletem profundamente em nosso modo de viver, principalmente nos relacionamentos. No início de um relacionamento, a atração que impulsiona as pessoas é a física, e ela surge quando existe uma polaridade oposta entre as duas pessoas. Se uma pessoa está no polo feminino e a outra no masculino, independentemente do gênero de cada uma, a atração entre as duas ocorre pela distinção. Como no famoso ditado, os opostos se atraem. Durante a fase da conquista, é comum que haja uma polaridade acentuada, em que um parceiro assume o papel ativo e o outro o papel receptivo. Por exemplo, o parceiro masculino pode assumir o papel ativo de sedução e cortejo, enquanto que o parceiro feminino assume o papel receptivo de ser cortejado. No entanto, após a conquista, se essas polaridades não se equilibrarem mais, pode haver um desequilíbrio no relacionamento. Se o parceiro masculino continua a assumir o papel ativo, ele pode se tornar excessivamente dominador e controlador, o que pode afastar o parceiro feminino que deseja ser mais independente e ter mais espaço para si. Por outro lado, se o parceiro feminino assume em excesso o papel receptivo, ele pode se tornar excessivamente dependente e submisso, o que pode afastar o parceiro masculino
que deseja ser mais ativo e ter uma parceira mais independente. Para manter um relacionamento saudável e equilibrado, é importante que ambos os parceiros sejam capazes de assumir tanto o papel ativo quanto o papel receptivo em diferentes ocasiões, de acordo com a demanda momentânea. Isso significa que, às vezes, o parceiro masculino pode precisar ser mais receptivo e dar mais espaço ao parceiro feminino, enquanto que o parceiro feminino pode precisar ser mais ativo e tomar a iniciativa em situações específicas. A mesma coisa pode ocorrer para relacionamentos já concretizados e que, com o tempo, esfriam sem razões aparentes. Isso acontece quando existe uma despolarização de uma ou das duas pessoas envolvidas. Uma das formas de despolarização acontece quando nós agimos de uma forma a estremecer a essência sexual da outra pessoa. Por exemplo, se alguém no polo feminino constantemente critica duramente alguém que é fortemente masculino, isso causará um bloqueio na polaridade do masculino. Assim como, se alguém no polo feminino se sente incompreendido ou incapaz de confiar em seu parceiro, isso também criará um bloqueio na polaridade, se a pessoa desconhecer a lei do gênero. Essas despolarizações na vida cotidiana começam então a fazer com que os dois desliguem aquela atração inicial. O que para nós se assemelha a um esfriamento sem razões aparentes, na verdade, possui razões que desconhecemos e por isso julgamos ser obra do acaso, quando são as nossas atitudes que levam a este fim. Uma pessoa com polo feminino disfuncional se torna fraca, vulnerável, dependente da atenção do outro, sem direção na vida, incapaz de cuidar de si mesmo, cobra excessivamente a outra pessoa e sente-se vítima do outro na relação. Já uma pessoa com polo masculino disfuncional se torna agressiva, fria, manipuladora, extremamente competitiva e conflituosa. Essa pessoa faz muito e sente pouco. O feminino, seu oposto, faz pouco e sente muito. Uma pessoa mais masculina não compromete sua essência sexual quando expõe seus elementos femininos, como prestar atenção de qualidade a seu parceiro, ou quando se mostra sensível e vulnerável. Assim como alguém no feminino não se compromete quando age com proatividade e usa o pensamento estratégico. Dentro de uma relação afetiva, é preciso fazer um investimento na convivência, de forma que não se perca a atração inicial dos polos opostos. Essa é a melhor maneira de evitar uma desarmonia entre o casal. É preciso saber equilibrar ambas as forças. O equilíbrio é dinâmico e segue oscilando entre os polos, ora feminino, ora masculino, se adaptando conforme a necessidade do momento. Em nosso ser existem esses elementos mentais e podemos usá-los de forma estratégica a nosso favor. Quando há uma desarmonia nessa lei dentro de relacionamentos interpessoais, pode ocorrer uma dinâmica de controle e submissão, onde uma pessoa tenta dominar a outra ou ser dominado por ela. Isso pode levar a um relacionamento tóxico e prejudicar a autoestima e o bem-estar emocional das pessoas envolvidas. Financeiramente, esse desequilíbrio nos negócios pode resultar em comportamentos excessivamente agressivos ou excessivamente passivos, resultando em perdas financeiras. Na saúde, esse desnivelamento pode resultar numa falta de equilíbrio entre atividade e descanso,
ou entre uma alimentação saudável e um estilo de vida sedentário. Isso pode levar a doenças físicas e mentais, além dos problemas relacionados ao estresse. Nos relacionamentos interpessoais, essas duas forças estão equilibradas quando aceitamos receber do outro, mas também nos impulsionamos a oferecer. Nos negócios, quando nivelamos a ação agressiva e incisiva com a receptividade para novas oportunidades. E na saúde, quando compensamos a ação e a força de vontade com o descanso e a recuperação. Em resumo, o desequilíbrio na lei do gênero pode causar vários males em diferentes áreas da vida simultaneamente, resultando em relações tóxicas, perdas financeiras e problemas de saúde e bem-estar. É importante conciliar o equilíbrio entre as polaridades de gênero em todas as áreas da vida, a fim de evitar esses males e alcançar uma vida saudável e plena. O princípio do gênero segue além quando afirma que é a partir do conhecimento e aplicação dessa lei que surge todo o nosso potencial de criação, geração e regeneração. É somente com o equilíbrio entre a idealização e a ação que conseguimos gerar algo novo. Essa lei nos lembra que tudo tem o chamado período gestacional, que se refere ao tempo necessário para germinar um fruto. Muitas desistências surgem pela ausência da virtude da paciência no processo e pela ansiedade em enxergar os resultados. Quando se sentir desmotivado e tentado a desistir, lembre-se que a desistência nunca acelerou o processo. Se não há paciência em cultivar o crescimento do novo e aguardar seu desenvolvimento, é possível que também não se haja o merecimento para recebê-lo. As virtudes nos tornam merecedores e nos evoluem. Portanto, permita-se praticar uma nova virtude que anteriormente não existia e assista sua própria evolução enquanto aguarda seus resultados. O processo de desequilíbrio de gênero pode ocorrer tanto na junção de um casal quanto nas demais convivências, mas é igualmente importante se atentar ao desequilíbrio que ocorre no interior de uma única pessoa. Não existem características ruins. O que as torna ruins são os desequilíbrios gerados pelo extremo daquele elemento. Concilie internamente suas características femininas e masculinas. Essa é uma causa que certamente surgirá efeito em sua vida, porque literalmente, sem o feminino e o masculino, a vida sequer existiria. Se você concluiu o vídeo, comenta "Eu concilio a estratégia com a lei do gênero", para que eu saiba que você chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse conteúdo agregue na sua jornada. Por hoje é só, e até a próxima!